Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Saudamos os nossos companheiros de outras casas espíritas que aqui se encontram, que vieram a propósito da nossa primeira reunião deste ano relacionada aos trabalhos da pomada. Mas também saudamos os que nos assistem pelas redes sociais, desejando a todos um sábado de muitas bênçãos, uma vida muito pacificada, cheia de graça. E a gente está vendo o sinal verde falando sobre a via pública. O próprio André Luiz, nos livros que ele traz, esse livro é um livro de André Luiz, mas ele vai desdobrar esse assunto num livro que se chama Missionários da Luz. E ele vai falar das questões relacionadas à via pública, para que a gente tenha o máximo de vigilância quando estivermos nas ruas. Porque nas palavras dele, André Luiz, muitos e muitos espíritos circulam pelas vias públicas. Isso, se a gente analisar à luz da lógica, à luz da razão, é um fato incontestável. Porque se nós sabemos que temos 7 bilhões de pessoas encarnadas, de almas encarnadas no planeta, e que temos 3 vezes mais espíritos, portanto 21 bilhões de espíritos, por todos os lugares por onde nós andarmos, nós vamos nos deparar com espíritos. Por isso é que Kardec também, na questão 459 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos imortais se eles, os espíritos, influenciavam nas nossas vidas. E eles respondem, os espíritos respondem a Kardec: o influenciam muito mais do que imaginais. Com frequência, são eles, os espíritos, que vos dirigem. Portanto, existe o espírito em todo lugar. Aqui, se temos 100, 100 e poucas pessoas, devemos ter 300, 400 espíritos, esperamos que tenha mesmo, para que eles também possam ter as condições de receber as energias benéficas, curadoras, tranquilizadoras desta casa. E nas ruas, nas vias públicas, existem então muitos e muitos transeuntes, espíritos, assim como existem nos hospitais, nos campos santos, nos bares, nos restaurantes, supermercados, shopping. Por onde andarmos, nós vamos nos encontrar, vamos ver, observar, perceber às vezes, porque às vezes não enxergamos, mas percebemos a presença desses espíritos. Daí a importância da vigilância, porque muitos dos que estão nas vias públicas são espíritos que também estão ali perdidos, sem saber para onde vão, espíritos dementados, espíritos entristecidos, espíritos violentos. Toda a ordem de espírito pode estar nas ruas. André Luiz ainda acrescenta mais, que quando existem tempestades, e ele fala da importância da chuva, e diz que quando existem essas tempestades, muitos miasmas, quer dizer, muitas energias equivocadas, deletérias, elas são extirpadas, elas são eliminadas, aliviadas, exatamente por conta das energias da chuva. Nós não paramos para pensar muitas vezes por que acontece. Então, os ambientes espirituais são mais rarefeitos, tornam-se mais rarefeitos quando existem essas chuvas, tempestades, para aliviar as condições existenciais de energias mesmo existentes no planeta. E ele diz, quando acontece isso, muitos dos espíritos que estão nas vias públicas, porque eles são muito materializados, eles entram para as casas, entram para os bares, entram para os restaurantes. O que ele achar aberto, ele entra, porque ele fica com medo daquela tempestade, ele entra. Daí, então, nós temos o cuidado de estarmos sempre com as nossas portas fechadas. Ninguém fica com a porta da casa aberta, ninguém sai e deixa a moto aberta sem trancar, ninguém sai e deixa o carro aberto. Nós não deixamos, nós temos os cuidados de ordem material, mas nós esquecemos das questões de ordem espiritual. Somos invigilantes com relação às questões de ordem espiritual, porque a gente fica imaginando que vai ficar aqui ad eterno, quer dizer, por muito e muito tempo, no corpo físico. E as coisas não acontecem assim.
A gente sabe que de um momento para o outro nós podemos retornar ao plano do Espírito. Nesse sentido, o Espírito Emmanuel, num livro que se chama Agora é o Tempo, um livro fino, de frases curtas, de mensagens curtas, ele vai nos falar diante das horas. E ele começa assim: o homem pode acumular o ouro para negociá-lo quando julgue oportuno. Dispõe de meios a fim de reter as safras de cereais, na experiência de preços que lhe satisfaçam as conveniências. E vemos no texto trazido pelo Evangelho, capítulo 16, que está falando de servir a Deus e a Mamon, a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Então nós estamos fazendo, o Emmanuel está falando exatamente sobre as riquezas que nós podemos acumular. E todos nós sabemos que a riqueza, ela tem o seu lado santificado e tem o seu lado também perverso. Quando nós falamos em lado perverso da riqueza, é através da corrupção, através dos tráficos de influência, através da fomentação da violência, porque muita violência é fomentada, quer dizer, estimulada, exatamente porque existem empresas, firmas de grande porte, muito grande porte, que trabalham com armas. Então a gente observa, por exemplo, nos Estados Unidos, é um assunto sempre na pauta dos políticos e da imprensa e da população dos Estados Unidos com relação à questão das armas. Nós conhecemos pessoas nos Estados Unidos que moram lá, que têm coleção de armas, e a casa é lotada de armas. E aí a gente fica imaginando, nossa, mas não podia colecionar outra coisa, né? Colecionar armas, quer dizer, o hobby, a pessoa gosta. E lá tem facilidade para comprar armas. Isso porque existe uma indústria bélica que favorece, que estimula a venda de armas, porque tem um interesse comercial nesse processo. E daí a gente está vendo a quantidade de jovens, crianças que são dizimadas, mortas, sempre a notícia está sempre sendo trazida com relação à questão da facilidade para a aquisição das armas. E pessoas que não têm preparo psicológico, preparo espiritual, adquirem armas e daí elas saem eliminando a vida das pessoas. Aqui no Brasil nós temos uma bancada na Câmara Federal que é considerada a bancada da bala. Olha o tanto que é complicado isso. Quer dizer, hoje as pessoas que estão à margem da lei, elas estão mais bem aparelhadas do que o Estado com relação à questão das armas. Quando nós observamos esses fatos, a gente vê que isso é um dos lados perversos da riqueza, porque tudo isso fomenta mais violência e mais dificuldade para o planeta Terra. Mas existe o lado benéfico com relação à questão da riqueza. São as grandes universidades. Uma universidade, para funcionar, há necessidade de pesquisa, de laboratórios, de professores bem pagos. Então, existe um trabalho que é realizado num campus de universidade para trazer o conhecimento, para melhorar a vida daqueles que lá frequentam e, por consequência, também a vida de toda a sociedade. Todas as pesquisas relacionadas à melhoria da saúde, no campo da ciência, há necessidade também de muito recurso material. As pesquisas que nos trazem as facilidades da comunicação, todas elas também são ligadas às questões de ordem material. Então, existe um lado positivo e um lado negativo com relação à riqueza. Como estamos num planeta de dificuldades, muitas vezes essas riquezas são levadas para a área da violência, da prostituição, da corrupção, do tráfico de drogas, do tráfico de pessoas, tráfico de influência e por aí vai. Mas existem outras riquezas que nós não atentamos para ela. A riqueza, por exemplo, da liberdade.
E a gente, quando fala em riqueza da liberdade, talvez nós não detenhamos na observação da importância dessa liberdade. Mas muitos que estão encarcerados dariam a vida para terem a liberdade que nós temos. Muitos países que as pessoas, cidadãos, não têm condições de liberdade, gostariam de ter essa condição. Tanto que a Revolução Francesa, que sempre fazemos reverência a ela, porque é um marco da história universal, ela começa pelas questões da liberdade, da fraternidade, da igualdade, porque as pessoas se sentiam, as pessoas de um modo geral, o cidadão de um modo geral, eles se sentiam presos às condições do Estado. Estamos vendo países hoje que estão com suas liberdades cerceadas. Muitos da América Latina, do Oriente Médio, que não têm condições de liberdade. Então, liberdade é alguma coisa tão importante que, conta o Emmanuel, numa singela história que ele traz, que o faraó Ramsés II, o faraó era o título de nobreza, de realeza dos reis do Egito. E esse faraó Ramsés II foi um grande faraó. E ele, entre as questões de esquisitices, vamos assim dizer, que normalmente as pessoas que têm muito, elas se dão ao luxo de terem alguns hobbies estranhos. Entre esses hobbies, ele tinha um de colecionar aves. As aves mais exóticas, as aves mais bonitas, eram sempre captadas para o deleite do faraó. Dentre essas aves, haviam aquelas que são chamadas tipo pombo-correio. Hoje em desuso, porque nós temos uma facilidade enorme de comunicação, mas em muitos e muitos séculos foi um dos meios de comunicação, foi exatamente esse transporte do pombo-correio. E dentre esses, haviam 6 que eram os melhores. A mensagem chegava do outro lado com muita precisão, com muita competência desses pássaros. E ele então concluiu, Ramsés II, ele concluiu que ele iria homenagear aqueles pássaros. E a gente homenageia sempre com aquilo que a gente acha que é algo muito bom para nós. Se a gente gosta de determinada coisa, a gente imagina que a outra pessoa que vai receber o presente, o prêmio, gosta também. Mandou que captasse então esses 6 pássaros, fez uma grande festa, convidou toda a nobreza, toda a realeza para participar da festa. Na hora que esses pássaros seriam, vamos dizer, condecorados, 5 deles conseguiram, no processo da liberdade, eles conseguiram fugir. Sobrou um. E esse um foi condecorado pelo faraó Ramsés II. Ele colocou assim, pó de ouro, aspergiu pó de ouro nas asas daquele pássaro. E o pássaro ficou à mesa daquele banquete sem liberdade, porque ele nunca mais conseguiu voar. Então, para o faraó, aquilo foi um prêmio. Para o pássaro, aquilo foi um castigo, porque ele nunca mais, então ele estava envolvido em ouro, em pó de ouro, e não conseguiu voar. De igual forma, também nós não nos preocupamos com as nossas questões de saúde. E quem tem, abusa do doce, do sal, da bebida, do cigarro, da ausência de exercício, do estresse, do nervosismo, às vezes fora de hora, da falta de sono. E aí a gente poderia, quem for da área de nutrição aí, deve saber mais do que eu, quantidade de situações que nós acabamos com as nossas condições de saúde. Nós não observamos a maior riqueza que nós temos é a própria vida, outorga de Deus para as suas criaturas, a reencarnação, que é a bênção para que possamos consertar os equívocos que tenhamos cometido em outras vidas, conviver com as pessoas, e essas pessoas que estamos convivendo com elas são as mais precisas, as mais exatas
no nosso processo de evolução espiritual. A nossa família, o nosso trabalho, os nossos amigos, a nossa crença, tudo isso são situações muito importantes e que nós não paramos para pensar, porque muitas vezes nós não temos tempo. Desperdiçamos o tempo. E Emmanuel fala da importância do tempo, tanto que ele está dizendo, o livro chama Agora é o Tempo, e a mensagem diante das horas, para que a gente não perca o tempo, que é uma misericórdia de Deus, tanto reencarnado como sem reencarnação. E ele continua aquela mensagem que nós começamos falando. Entretanto, das riquezas que a providência divina lhe empresta, uma existe que não consegue armazenar. É o tesouro dos dias. Tempo passado não volta mais. Ofensa feita no passado, há necessidade da reparação. E essa reparação deverá passar pelo processo reencarnatório. Continua Emmanuel. Toda criatura é obrigada a gastar as próprias horas trocando-as por algo. As nossas próprias horas, nós vamos trocá-la por alguma coisa. Será que a gente está trocando essas horas com algo útil? Será que não estamos ficando muito tempo na televisão, vendo que não nos acrescenta nada? Ou às vezes à toa mesmo? Ou às vezes no WhatsApp, dando bom dia, boa tarde, boa noite e outras coisas mais? Ou às vezes preocupado com o vizinho, sem poder ajudar, ou às vezes nem querendo ajudar, com o governo, com a maledicência, com o crime. Será que nós estamos realmente trocando as nossas horas por coisas úteis? Há quem as troque por trabalho e cultura, serviço ao próximo e dever cumprido. Essas são algumas pessoas que trocam por isso. Mas outras pela ociosidade e queixume, irritação e rebeldia. Então, ociosidade é aquele que não faz nada. Com sol eu não vou, com chuva piorou, né? Não faço nada. Mas aquele que irrita com muita facilidade. Ele está perdendo aquela hora dele com coisas que vão trazer só um malefício espiritual e o malefício físico àquela pessoa que se irrita com facilidade. E certamente nós devemos conhecer muitos que se irritam com facilidade. Daí a importância da vigilância, da disciplina, da oração, aquela receita básica que a gente sempre sugere às pessoas que a façam. Irritação combate-se com vigilância, com disciplina, com oração, com boa leitura, com trabalho no bem. E rebeldia. Rebeldia não vai resolver o nosso problema, porque o filho não estudou, porque o marido é difícil, porque a mulher é complicada, gastadeira, porque estou enfermo, não vai resolver. Se a gente puder fazer alguma coisa para amenizar essa situação, vamos fazer. Mas existem coisas que a gente não pode mudar, porque faz parte do nosso processo de evolução espiritual, dentro da própria lei de ação e reação. Ao termo de cada existência no plano físico, os administradores das horas te perguntarão. Então tem o anjo que é administrador das horas, né? Que fizeste do tempo que o Senhor te confiou? Vamos levar isso para a nossa vida, para a nossa casa. O que eu estou fazendo do tempo que o Senhor me confiou? Porque muitas vezes a gente gosta de dormir até mais tarde, aí perde a oportunidade do trabalho. Às vezes a gente gosta de ficar à noite para ver os programas de televisão, perde a oportunidade do trabalho também. Final de semana, poucos dias nós vimos o presidente da Federação Espírita dizendo: espírita trabalha de noite e final de semana, porque meio de semana ele está trabalhando para subsistência. Então, se procurar um espírita final de semana, a gente não acha, porque eles estão no trabalho. Quando a gente tinha telefone fixo em casa,
eles começavam a nos ligar assim, tipo 10h30, e começava assim, olha, estou telefonando 10h30 porque eu sei que você não está em casa antes desse horário, para chamar para palestra ou qualquer coisa. Porque normalmente espírita à noite está trabalhando. E quando não está trabalhando no centro, pode ter certeza que está trabalhando espiritualmente. Muitos aqui devem trazer relatos de como trabalharam à noite. Daí a importância da gente fazer também a oração antes de dormir para favorecer o trabalho da espiritualidade amiga. E ele continua, então compreenderás por fim que o tempo é vida. O trabalho esquecido é uma força que se voltará contra nós. Então esse trabalho, ele está falando do trabalho evidentemente de ordem material, porque nós estamos na matéria, e tudo que existe na matéria há necessidade de recurso de ordem material. Todas as coisas que existem. Se nós temos uma casa, mais ou menos, barracãozinho, qualquer coisa, um dia ela precisa trocar a telha, ela precisa de pintar, a torneira pinga, o esgoto entope. Uma hora a gente tem que ter um recurso para melhorar alguma coisa. Aquele que tem um carrinho mais ou menos, um dia tem que consertar o pneu, trocar o óleo, tem que ter um recurso também. A casa espírita, ela necessita de recurso. Toda casa espírita necessita de recurso. E o nosso corpo físico, a gente tem que alimentar, tem que tomar água, tem que comprar remédio, tem que comprar roupa, tem que locomover. Então, todas as coisas de ordem material, há necessidade de recurso. Agora, a gente não pode privilegiar essas condições de ordem material, porque o nosso espírito é que é imortal. Então, o tempo, a gente tem que utilizar o tempo para atender às nossas coisas de ordem espiritual. E tempo é questão de preferência. Aí fala assim, não fui porque não deu tempo. Não, dava. Se acordasse mais cedo um pouquinho, tinha chegado. Se dormisse mais tarde um pouquinho, tinha chegado também. Então, tempo é questão de preferência. Se a gente não faz, é porque realmente a gente não está interessado naquilo que nós propusemos fazer. Agora, chega no plano espiritual, há pouco nós estávamos no estudo do outro lado, quem não teve condições de estar lá, perdeu uma grande oportunidade de conhecer algumas regiões do plano espiritual. As regiões de dificuldades trazidas pelo André Luiz também, no livro que se chama Libertação, com muitos sofrimentos e muitas agruras, e também uma região mais privilegiada, que é trazida pelo Voltaire, no livro Voltaire, do Jacó, com Chico Xavier também. Então, se nós temos essa vontade de crescer, de evoluir, de prosperar, a gente tem que ficar antenado. É uma palavra que os jovens muito gostam, de antenados. A gente não pode ficar distraído. Em nada na vida a gente pode ficar distraído. Nós não podemos ficar distraídos no trânsito, porque senão pode vir alguém nos bater, pode vir alguém nos assaltar. Nós não podemos ficar distraídos dentro da nossa casa, com os nossos familiares. Nós não podemos ficar distraídos com relação ao nosso espírito imortal, porque o corpo nós já tivemos muito e teremos outros tantos, com a misericórdia de Deus. Agora, espírito imortal é somente um. É esse que a gente deve cuidar mais dele do que do corpo. E cuidar do espírito é seguir o ensinamento de Jesus, porque foi ele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é seguir Jesus. E o que é seguir Jesus? Facílimo, olha gente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Só isso que Jesus nos orienta, nos manda. Se a gente conseguir isso, a gente com certeza estará habitando as regiões do nosso lar. Que Jesus nos abençoe, muita paz. E assim nós passamos para a oração de encerramento dos nossos trabalhos desta manhã, de parte dos nossos trabalhos desta manhã, agradecendo por todos que vieram, pelas bênçãos da vida, da reencarnação, da família, do trabalho, da saúde. O dia de hoje, esta casa que nos acolhe, posto de pomada que é, agradecemos pela família, pelo trabalho que nos dignifica a vida, pela saúde às vezes relativa. E ao lado do agradecimento, nós glorificamos e louvamos a Deus e pedimos que nos abençoe. Aquilo que justamente viemos buscar, possamos atender. Que sejamos envolvidos em muita serenidade, equilíbrio, disciplina, vigilância e paz.
Que a graça de Deus envolva a nossa casa, as nossas crianças e os nossos jovens, o mundo inteiro, os aflitos do mundo, pelas condições climáticas, pela ausência de esperança, de trabalho, de crença, de afeto, os doentes do corpo, os doentes da alma, aquelas pessoas que estão se lembrando delas neste instante. Abençoe o movimento espírita, que as nossas lideranças sejam fortalecidas na vigilância e na disciplina. Nos ajude a fazer as melhores escolhas.